Nós vamos continuar o nosso culto a Deus, nós vamos continuar os nossos estudos a respeito da revelação de Deus. E a respeito, em consequência disso, a respeito da Bíblia, e em especial nós estamos nos prendendo ultimamente aos Salmos, né? Estamos no Salmo 36. Como é que a gente tem agido? Deus se revelou desde Adão, né? Deus tem se falado, tem se mostrado, tem se expressado à humanidade desde Adão. Deus nunca abandonou o ser humano. Sempre esteve falando com ele de muitas maneiras. A Bíblia diz que até pela natureza, até pelas coisas criadas, Deus esteve se revelando e vai continuar se revelando até o último ser humano sobre a face da terra. Ele alcança, assim, todas as pessoas no mundo. Todas as pessoas no mundo. Entendeu? E essa revelação, então, ela está exposta de maneira bem mais próxima, bem mais perto de todo mundo em Jesus. E aí, o que é que a gente tem feito? Como é que a gente tem trabalhado? Tudo aquilo que é coerente com Jesus é coerente com a revelação. Então, sendo coerente com Jesus, dentro da Bíblia ou fora da Bíblia, entendeu? Dentro do cristianismo ou fora do cristianismo, tudo que é coerente com Jesus é de Deus, é do Espírito de Deus, é da revelação de Deus. Agora, tudo aquilo que é incoerente com Jesus, tudo que é fora, não é, desse ensino, é diferente do ensino e da vida e do exemplo de Jesus, estando dentro da Bíblia ou não, e você vai encontrar muita coisa dentro da Bíblia diferente do ensino de Jesus, é tanto que ele vai consertar muita coisa de Moisés. Consertar falando e consertar vivendo. Entendeu? Só para você ter uma ideia, Moisés entendeu de Deus que deveria apedrejar a adúltera. Jesus disse não. Não, nada disso. Tem nada a ver com Deus isso. Entendeu? Então, tudo que não é coerente com Jesus dentro da Bíblia ou fora da Bíblia, dentro do cristianismo ou fora do cristianismo, não é de Deus. É da cabeça do ser humano, é da teimosia do ser humano, é da ignorância do ser humano, mas de Deus não é. Pode estar na Bíblia. Moisés pode dizer assim, Deus mandou dizer. Se não for coerente com Jesus, não tem nada a ver com Deus. É da cabeça de Moisés. Ele entendeu errado. Ele entendeu errado. Então, esse é o nosso critério. Jesus Cristo. Entendeu? É por isso que a Bíblia coloca que Jesus é a pedra de esquina. Pedra de esquina é aquela primeira pedra que você coloca numa construção para, a partir dela, você fazer tudo mais. Porque é ela que vai definir, não é? Como é o canto, como é o ângulo, como é uma série de coisas. Como é que vai ser a altura, essa coisa toda. Ela é a pedra de esquina. Jesus é essa pedra de esquina. Entendeu? Então, é nesse sentido. E a gente usa essa pedra para poder identificar nos salmos o que é de Deus e o que é da cabeça do salmista. E a gente tem se apavorado com as cabeças dos salmistas. Entendeu? E até agora só encontramos dois, estamos no 36. Vamos começar hoje o Salmo 36. Só encontramos dois salmos completamente coerentes com Jesus. Só dois salmos. Sabe o que é isso? Em 36, vamos lá, depois a gente vai continuar com outros salmos, vamos ver o que é que a gente vai encontrar pela frente. Tá bom? Então vamos ver aqui o Salmo 36 e fazer uma análise dele. Aqui tá, a gente vai dividir o Salmo em duas partes, versículo de 1 a 6, e a segunda parte vai ser versículo de 7 até o versículo 12, tá? Ele só tem até o versículo 12. Então a gente divide para a gente poder aproveitar melhor, não é, cada momento dele. Tá bom?
Deixa eu só arrumar aqui uma coisinha para poder facilitar o trabalho da gente aqui. Então tá aqui. O título que nós temos para esse salmo, o título que é atribuído pelos tradutores, é Malícia Humana e a Benignidade Divina. Esse é o título dado pelos tradutores. O título que vem do original diz Salmo de Davi, servo do Senhor para o regente. Tá? Esse é o título que vem lá do original. Quando a gente já viu isso, eu vou repetir porque ajuda a gente a compreender melhor o salmo. Quando o texto diz Salmo de Davi, a gente tem que entender uma das quatro, tem outras opções também, mas pelo menos uma das quatro. Ou o salmo foi escrito por Davi, ou o salmo foi escrito por alguém com a ordem de Davi, ou alguém escreveu, não é, sobre Davi, ou alguém escreveu como se fosse Davi. Então, quando diz Salmo de Davi, tem pelo menos esses quatro sentidos, tá bom? Vamos ver aqui então o primeiro versículo, ele começa: a transgressão do perverso diz ao meu coração que não há temor a Deus perante seus olhos. Seus olhos, quer dizer, deles, porque eu tenho temor, eles não têm. Já começou pesado, né? Julgando, condenando as pessoas, tá bom? Então, vai lá. Versículo 2. Porque ele é tão orgulhoso diante dos seus olhos que não acha nem odeia a sua própria maldade. Ele não consegue, ele ou eles não conseguem enxergar a maldade deles. O salmista, né, e toda a sua vaidade, toda a sua prepotência presente nesse momento. Versículo 3. As palavras da boca dele são malícia e falsidade. Ele ou eles deixaram de fazer o que é sábio e bom. Ele planeja maldade em sua cama, fica no caminho que não é bom, não rejeita o mal. Eu não, Senhor, eles. Senhor, tua bondade alcança os céus e a tua fidelidade chega até as mais altas nuvens. Olha, Senhor, eles são tudo isso, mas tu és grande, tu és maravilhoso, né? Tua justiça é como as montanhas de Deus, teus juízos como um grande abismo. Tu, Senhor, guardas a vida dos homens e dos animais. Tu és poderoso e guarda tudo e todos. Mas eles são maus, né? Esse então é o salmo, que é a primeira parte que a gente analisa. Vamos ver aqui, entre as coerências de Jesus, não encontramos nada. A gente podia até pegar aqui esses últimos versículos, versículos 5 e 6, né? Senhor, tua bondade alcança os céus e a tua fidelidade chega até as mais altas nuvens. É verdade. E isso é coerente com Jesus. Se não fosse o contexto é que estraga tudo, né? O que é que ele está querendo quando fala isso? Quando ele está nesse elogio com Deus, o que é que ele está pretendendo? Aí é que suja tudo que ele está falando, né? Então, coerência nenhuma. Agora vamos às incoerências com Jesus Cristo nesse texto, nesse Salmo 36. Versículo 1. Senhor, a transgressão do perverso diz ao meu coração que eles não têm temor a Deus. Eu tenho autoridade para julgar essas pessoas. O contexto do Salmo não diz o que o título dos tradutores afirma. O salmista não está falando da humanidade como um todo. O salmista não está falando de uma humanidade onde ele está envolvido, como a Bíblia diz,
todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Não é esse o sentido de humanidade que o salmista está falando. Ele está falando deles. Eu não. Eles são maus. Eles são maldosos, né? Não está falando do ser humano em geral, mas está falando dos considerados desobedientes a Deus, os que não são do povo de Deus. O salmista está falando dos outros, não dele. Então, não é da humanidade que ele está falando. Ele está falando dos outros. Não tem sentido, porque ele é da humanidade. Todos pecaram. Todos, pela sua dignidade, estão fora do projeto da salvação. Todos carecem de salvação. O versículo 2 também incoerente. Vamos ver aqui. Os pecadores são muito orgulhosos, que nem acha, nem odeia suas maldades. Nem odeiam, nem acham, nem odeiam as suas maldades. Eles não conseguem ver, Senhor, o quão maldosos pecadores eles são. Eles não conseguem nem odiar, Senhor, a maldade deles. Eles não conseguem. O salmista continua fazendo julgamentos em relação aos que considera desobedientes diante do Senhor, o que mais tarde vai usar tudo isto para pedir que Deus os abomine. Lá na frente do salmo. Esse é o espírito do salmista. Então, o salmo não é o versículo por versículo, é o todo. Para a gente entender o contexto, para a gente entender as motivações do salmista. Muitas vezes tem gente, nossa, eu vou dizer o joio. O nosso joio faz assim. Olha, Senhor, eu quero isso e isso. E eu te dou isso e isso. Eu te elogio para que tu me dês o que eu quero. E o salmista está nesse caminho. Entendeu? Muito bem, vamos lá. Agora, no versículo 3 diz assim: as palavras deles, sempre eles, né? As palavras deles são maliciosas e falsas. Não conseguem dizer nada que seja sábio e bom. Eles não conseguem. Quando sabemos de pessoas tão disponíveis para fazer julgamentos dos outros, indica que estão doentes. Gente doente é que precisa, não é nem que gosta, não, precisa fazer julgamentos dos outros. Porque está doente e porque precisa justificar sua doença descobrindo o defeito dos outros. O que mais? Indica que estão doentes. E há maldades, né? E há maldades iguais ou piores que as dos outros. E isto incomoda demais estas mesmas pessoas. Por isso falam e julgam tanto. A maldade que eles veem nos outros é a maldade que está no coração deles. A pessoa, normalmente a gente pode entender assim, as pessoas elas têm 50 maldades e nós temos as nossas 50. Mas me incomoda neles as que coincidem com as que eu tenho. As outras nem me chamam a atenção, porque eu não tenho, então não me chama a atenção. Mas aquelas que eles têm e que eu tenho, as que eu tenho é que eu vou enxergar neles. E eu vou me incomodar neles. Porque eu tenho, mas eu me justifico, eu me explico, eu me conforto. Mas eles têm também. Eu sei me controlar, mas eles não sabem. Versículo 4 é a quarta incoerência do salmista com Jesus. Diz assim: estas pessoas planejam sempre maldades, ficam nisto e não rejeitam as coisas ruins. Não rejeitam. Eles ficam por vontade própria.
O salmista está muito aberto a julgar e piorar a situação das pessoas que estão sendo julgadas. Isso não é próprio de quem ama, isso não é agradável a Deus, não forma nenhuma, de forma nenhuma agrada a Deus, né? Essa necessidade, essa coisa do nosso julgar os outros. Principalmente porque depois o salmista vai querer ter ganhos sobre tudo isto. Ele está falando da maldade das pessoas, depois vai elogiar Deus para depois ir buscar o ganho dele. Eles não merecem, mas eu mereço, Senhor. Versículo 5 e 6 é a quinta incoerência com Jesus. Senhor, tua bondade e fidelidade alcançam os céus. Tua justiça é enorme. Tu guardas a vida dos seres humanos e dos animais. Esses dois versos poderiam ser colocados como coerentes com Jesus, mas o contexto contesta. O salmista não está adorando a Deus, nem reconhecendo sua bondade, fidelidade e justiça. No todo do salmo, ele está fazendo arranjos para se colocar merecedor das bênçãos divinas em detrimento dos outros, que são rebeldes, na consideração dele, são rebeldes e desobedientes. Senhor, tu vais fazer o que eu quero porque eu mereço e porque eles não merecem. Entendeu? Então é esse o sentido do salmista. Então, até agora, até o versículo 6, tudo é incoerente com Jesus. E a gente usa isso para adorar a Deus, hein? Deus aguenta coisa, viu? Muita coisa. Antes de passarmos para o segundo momento do culto, eu vou colocar aqui isso aqui, porque isso aqui nós estamos como que comemorando, né? Comemorando nossas mais de 100 mil visualizações. É isso que nós estamos comemorando agora, né? Atualmente. Engraçado, tem aqui uma coisa que está faltando. Depois eu vejo isso. Então, mais de 100 mil visualizações, tá bom? E o que eu quero chamar a atenção? Isso desde o começo, quando nós começamos em 2021. E nós estamos convidando as pessoas a que se inscrevam no canal e que também curtam os nossos vídeos, porque esta é a maneira para que a gente vá ainda mais longe, mais pessoas possam então estar refletindo, pensando, possam estar tendo mais algum conteúdo para fazer suas próprias conclusões. Tá bom? Então esse é o sentido de estarmos lembrando essas mais de 100 mil visualizações, tá?